Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Como dizia Santo Agostinho, cantar é orar duas vezes. E para quem já estudou sobre a música à luz do Espiritismo, principalmente na Revista Espírita de 1869, com o Espírito Rocin, para Allan Kardec, e na obra O Espiritismo na Arte, com Leon Denis, percebe que a música é a médium da harmonia. E a harmonia é uma lei que governa o cosmos. Quando um espírito deixa fluir, fulgurar um eflúvio de sua realidade íntima, esse mecanismo harmônico, esta virtude, porque a harmonia é um sentimento, ela transforma-se em 1000 cores. Essas cores se transformam em vibrações, estas vibrações se transformam em sons e interferem esses sons na estrutura do ar, por meio do qual ele se propaga, assim como interferem em cada átomo, em cada partícula subatômica, mudando os ambientes, mudando as realidades. E ainda para Rocin, as 3 concepções no espírito que mais se destacam: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia nos arrebata, a ciência nos esclarece e a virtude nos educa. E quando as 3 se tornam unas, ganha o nome de pureza. E se não receberdes o Evangelho do Cristo, o Evangelho divino, com a pureza, a semelhança de uma criança, não entenderá. Eu agradeço ao meu Pai por revelar essas coisas aos simples, que as entendem, e ocultá-la aos doutos, que ficarão confusos. O tema de hoje, o Evangelho e a autocura. Se compreendermos o Evangelho, jamais vocês vão receber mais passes. Quando eu compreendi há quase 30 anos atrás, nunca mais eu entrei numa sala de passe para receber. Mas aqueles que ainda não o compreendem, é justo que no primeiro momento possa receber Evangelho em forma de passe. Porque é isto, passe é passar alguma coisa. Eu vou gravar nos fluidos as minhas virtudes. E as minhas virtudes são frutos da harmonia que há em mim, segundo Kardec. E se eu vou gravar nestes fluidos as minhas virtudes, eu vou transferir para dentro do outro, pelas palavras, segundo Kardec, pelos olhos ou pelas mãos, partes do meu próprio espírito, também segundo Emmanuel. Quando Emmanuel pensa do Evangelho de Mateus, do capítulo 9, o versículo 35, e coloca o nome da lição, socorre a ti mesmo, na obra Pão Nosso, no versículo está exatamente assim: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Não disse enfermidades físicas, psíquicas, emocionais, morais, espirituais, financeiras, amorosas, disse todas. E para Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, o Evangelho não está aqui nem acolá, mas em ti mesmo, em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. E para Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. Fonte esta, segundo André Luiz, inesgotável e inestancável, a fluir a partir de nós mesmos. A ponto de André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, afirmar:
quando a mente já atingiu degraus de iluminação mais avançados, a alma arroja de si mesma o energismo para compor os seus veículos de expressão e reencarnar em mundos que lhes sejam inferiores. Não falou de concepção. Será que Buda vai usar esse recurso? Porque, de acordo com Divaldo Pereira Franco, Buda está voltando, Krishna está voltando, Arjuna e vários outros luminares deste naipe. Então vamos estudar um pouquinho. Allan Kardec, vocês já sabem, conforme está na obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, é um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. O seu mentor não foi qualquer um, nada menos do que um espírito familiar, muito íntimo, que nesta obra a gente começa a entender que espírito este, na obra O Livro dos Médiuns, porque aqui a mensagem deste mentor está assinada por Jesus de Nazaré. E a mesma mensagem surgiu mais tarde no Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito de verdade. Venho como antigamente vim entre os filhos transviados de Israel. Uma das mentes mais brilhantes entre a falange, o Espírito da Verdade, os responsáveis pela codificação, que segundo Allan Kardec, na questão 145 desta obra, a doutrina dos Espíritos é eterna, não começou com Kardec e muito menos terminou com ele. Ele próprio, na questão 222 da mesma obra, eu não me canso de esforçar para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade. É uma lei da natureza. Está no ar, está no espaço, está na natureza. Porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É Jesus de novo, num outro formato. De modo que, se compulsarmos esta síntese das primeiras obras do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, que surgiu em 1858, na questão 127, Allan Kardec interroga: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? A resposta: são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas reencarnações. Resoluções essas que nem sempre são possíveis tomá-las como homem. Porque conforme a Gênese, no capítulo 2, no item 27, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o Espírito, esta consciência. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o Espírito uma criação, da qual esse Espírito seria Deus. Não por acaso o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a maior sumidade como cientista na pesquisa da glândula pineal no mundo, um dos mais lúcidos espíritas que eu conheço, professor de medicina, terapeuta, em se tratando de reuniões mediúnicas, o primeiro espírito que deveríamos receber é o nosso. Porque foi isso que Kardec fez. E basta vocês olharem na questão 455 desta obra, quando ele dissocia a alma do corpo, e quando a alma se vê fora do corpo, ela olha para um lado, vê o seu espírito, para o outro, vê o seu corpo, e os laços, no plural, que os unem. O laço transitório que une a alma ao corpo, e os laços indestrutíveis, ou laço que une a alma à sua consciência. Se estiver um pouco confuso, abra a Revista Espírita de 1866.
vai lá no mês de junho, a lição O Sono do Espírito. Vocês vão ver o depoimento do Dr. Calais, que narra para Kardec que gostaria de entender o que estava acontecendo com ele. Porque quando médico, ele usava a medicina ou se colocava a serviço da medicina muito diferente dos seus colegas. Enquanto os colegas buscavam a conta bancária de seus clientes ou pacientes, porque eu vejo mais clientes do que pacientes, porque não tem paciência, nem de esperar a hora, nem pagando, não é isto? Eu estou falando de experiência própria. Então eu vejo mais cliente, eu quero que você me cure, então eu te pago tanto, você resolve o meu problema e tudo bem. Se você não resolver, você é uma má médica e assim por diante, eu saio difamando você. E o Dr. Calais buscava no ser moral a causa, receitava comportamento baseado no Evangelho do Cristo, e quando a pessoa aplicava, ela curava-se. Mas como todos nós morremos, conforme a lei de destruição, que está mais exatamente na questão 728 desta obra, tudo morre para renascer, para renovar. E ele um dia desencarna. E ele segue com o seu corpo perispiritual, curando almas que buscavam o seu concurso, a cura da sua consciência. Mas de repente, mesmo sendo pela velocidade do pensamento, que eu até fico imaginando o Dr. Calais na fila do SUS, porque o pessoal por lá atende quase na velocidade do pensamento. E fico imaginando que velocidade seria esta, conforme as informações de Maria João de Deus em Cartas de uma Morta, que viajou de Marte, da Terra para Marte, para Júpiter, para outras galáxias, nas quais sistemas solares tinham 3 sóis, em alguns segundos. A ciência levou mais de 80 anos para provar que existe. E agora acharam um planetinha, ou melhor, um planetaço, num sistema solar, ele, bonitão, sozinho. Tem um sol maior aqui e um punhado de sóis ali. Diferente, não é isto? Já pensou? Um único planeta e vários sóis. Eu gostaria de fazer um exercício muito profundo e uma transformação na minha consciência e construir uma espaçonave psíquica e pela psiconáutica conseguir lá ver como é isto. Como viver num planeta rodeado de sóis. Porque nós temos um sol de primeira grandeza como Cristo Jesus. Nós já nos sentimos no paraíso, imagina vários Cristos, porque a consciência de cada sol é um Cristo maior. De modo que, se observarmos agora o Dr. Calais, quando sai desse corpo espiritual, desdobra de novo, olha dentro de uma sala, vê vários acadêmicos na área da medicina, e ele pergunta alguma coisa, eles respondem, e ele percebe que estava respondendo para si próprio. A isso chamamos consciência. E ele percebe que o primeiro estudante de medicina começou a teoria. Ele vê como se num telão, em tempo real, quando ele começou, quais os veículos que foram usados, o que foi aprendido. Quando concluiu, quando o outro terminou, até chegar em sua vez. E a sua encarnação tinha como função colocar na prática o que foi teorizado. E Hermínio Corrêa de Miranda, na obra, num pequeno opúsculo chamado Hahnemann, o precursor da medicina espiritual, ele sugere que Hahnemann, antes de ser o pai da homeopatia, fora Paracelso, o precursor do magnetismo. E antes de ser Paracelso, ele sugere, fora Hipócrates, o pai da medicina. E agora, como Dr. Calais, conversando com esses mestres, e o próprio Hipócrates já dizia há quase 24 séculos, que seu alimento seja o seu único medicamento. E agora descobrimos com o Espírito Sheila,
na obra Flor de Vida, por João Nunes Maia. O Espírito Caena, na obra Canção da Natureza, pelo mesmo médium. O Espírito Bezerra de Menezes, em Páginas Esparsas, volume 2, ainda o mesmo médium. E o Espírito Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes, em Páginas Esparsas, como eu disse, E Miramês, em Força Soberana. Todos afirmam: o Evangelho está no ar, está na água, está em tudo. Segundo Joana de Ângeles, Emmanuel e outros, é uma força que gera, ou melhor, uma vitalidade que gera e nutre, e ao mesmo tempo uma lei que governa e mantém, ou organiza e mantém. Se é força, é lei. Vitalidade é a matéria-prima, e a resultante é a vida. Então, tudo que trazemos para dentro de nós como alimento, nós estamos trazendo o Evangelho. Se nutrientes, vitalidade no Evangelho. Se eu assimilar o universo psíquico de alguém que cultivou o alimento, as suas forças morais ali impregnadas, eu poderia dizer diretrizes para a minha vida. Porque um simples bife ou um simples tomate pode alterar o moral de vocês. Pode interferir. Uma simples palavra, segundo Kardec, na obra A Gênese, no capítulo 14, se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras, que têm o poder de interferir no físico e no moral de quem ouve, com ou sem a presença. A distância não vai depender de espaço, mas sim de frequência. De modo que, quando lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 16, falando da indulgência, e imaginando que indulgência seria uma virtude, virtude seria algo harmônico, virtudes somadas nós conhecemos como amor, e o Evangelho colocado em ação recebe este nome: amor, na vivência. O amor é a força mais potente e ao mesmo tempo a mais sutil no cosmos. Mahatma Gandhi. Para Joana de Ângeles, antes do amor não existia a criação. É ele o elemento que gera, nutre, organiza e sustenta a vida em todas as suas expressões. E nós achamos que amar é dar coisas. Não é isto. No próprio Evangelho, quando fala da indulgência, é uma potência tão fantástica esta virtude que ela cria um campo de atração e atrai o necessitado. Porque sabe que a indulgência não interessa senão pela essência do ser, para enxergar Deus em cada criatura. Ela não interessa pelos defeitos dos outros. E quando ele se aproxima do campo virtuoso de quem o atraiu, ele se acalma, porque sabe que vai ser acolhido, compreendido e motivado à transformação. E quando ele bebe na fonte virtuosa dos pensamentos, dos sentimentos, das ideias, das palavras, da exemplificação de quem o convidou, ele reergue. Nós não fazemos isso com um passe? O passe tem distância, porque Chico Xavier aplicava passe por telefone em alguém no Japão. Chico Xavier esteve no Japão desdobrado, materializado de tal forma que convidou uma jovem, fundou um centro espírita. Durante essa construção, abraçou uma criança e a curou na rua. E quando estava pronto, deu as diretrizes e voltou para casa. E ela falou: esse moço é um sacana. Me coloca na fogueira. Não percebeu que ele deu a ela o passaporte para o paraíso. Mais um dia, e ela não abandonou a tarefa, ela vê na televisão Chico Xavier.
é este o moço. E ela saiu de lá e veio cá. Foi você mesmo? Foi. Nós sabemos que ele tinha essa capacidade, porque nesta obra está o meio de fazer isto. O Espírito é como um sol. Ele pode desdobrar somente o seu perispírito, que são várias camadas ou várias entidades, deixar a mais simples, que é o modelo organizador biológico, cuidando do corpo, e as outras executarem funções em variadas frequências. E foi isso que ele fez. O dom da ubiquidade. Se projetar e adensar o seu corpo, como fez há muito pouco tempo atrás um jovem chamado Satya Sai Baba, que um jovem também que vocês conhecem muito, a maior biblioteca viva do planeta, Divaldo Pereira Franco, desenganado do coração, com apenas 5% de possibilidade de vida, como afirma ele, morto 95%. E alguém fala, pense em Sai Baba. E quando ele pensa, o moço aparece na beira da sua cama, conserta seu coração, e ele, por gratidão, com a equipe de 16 pessoas, fora lá visitá-lo, para ver o que fazia por lá. Esse jovem furou um poço no deserto com a mente, 3.000 metros de fundura, canalizou a água até as torneiras das pessoas carentes, água mineral de primeira qualidade, semelhante à água de Ibirá, que é a mais pura do nosso país, gratuita. Até hoje a ciência está procurando que tecnologia é esta que fura um poço e não precisa de bomba para transportar a água a uma longa distância e a água flui nas torneiras. Eu pensava até certo ponto, porque se alguém lhe perguntasse, você é Deus? Eu sou, mas você também é. A diferença é que eu sei que sou e talvez você não saiba. E eu, pela minha ignorância, eu comecei a ficar um pouco perturbadinho. Esse moço está se achando. Ele nem fala que é Cristo, por exemplo, que ficaria mais fácil, né? Mas já fala que é Deus logo de uma vez. Ele está se achando mais do que o Cristo. E vocês sabem que ele tem o poder para materializar as coisas. E tanto eu quanto um amigo que teve a oportunidade de ir lá, eu não fui fisicamente, tínhamos essa dúvida. E na mala do amigo veio 2 fotos materializadas. A semelhança daqueles 2 livros dos 2 jornalistas mal intencionados, que Chico pegou o livro da pia de livros, deu a eles, e depois, lá na casa deles, o livro estava psicografado e com a mensagem para ver se eles tomavam juízo. Veio a foto de Sai Baba e de Jesus. Jesus, bem grandão, e ele, aquela coisa diminuta dentro do coração de Jesus. Como se dizendo, eu sou um secretário, me fiz uno com ele, não estou me achando mais do que ele. E eu só não desencarnei naquele momento, não sei porquê. Me senti desmaterializar, como se desintegrar, eu me senti naquele momento. Porque esse jovem, se você abrisse a mente, ele entrava dentro de você e te virava do avesso num olhar. Ele já deve estar reencarnando, isso que era 8 anos depois, voltaria, já estamos quase recebendo ele de volta. O Evangelho vivo. Por isto, se Evangelho tem essa potência, eu vou colocar para vocês inicialmente algumas possibilidades. E eu pergunto baseado na obra A Gênese. Aqui, Allan Kardec narra que nosso perispírito, nele, esse perispírito, tem uma fonte permanente de energias, tanto para o processo de autocura, quanto para afastar os maus espíritos. E ele enxerga e conclui que os únicos meios para nos curarmos da obsessão, únicos são 2, a prece fervorosa e os esforços sérios para a nossa transformação moral. Pior do que os maus espíritos, são as nossas más tendências.
Está na Revista Espírita de dezembro de 1862. Então não adianta afastar o espírito deseducado se não mudarmos o nosso comportamento. Não por acaso, Joana de Ângeles, André Luiz, vários outros luminares estudaram a respeito da obsessão. André Luiz começa com obsessões ferrenhas em suas obras iniciais, não começam? Na obra Missionários da Luz, a de número 3, das 13 principais da série André Luiz, capítulo 18. Somente o doente, transformado voluntariamente em médico de si mesmo, pode atingir a cura real. Nós podemos orientar, podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é função de cada qual. Que na obra Evolução em Dois Mundos ele vem dizer: há uma fonte inesgotável e inestancável da energia que nós chamamos bioenergia, que usamos no passe. E na obra Mecanismo da Mediunidade, um ano após, queiramos ou não, cada alma possui em seu próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. E eu pergunto a vocês: vocês querem receber indefinidamente passes, a água magnetizada prontinha, ou querem aprender a fazer? Querem se libertar? Não estamos pregando nada contra nada. Muito pelo contrário, o trabalho belíssimo que essa casa faz por enquanto. Não acredito que fará o mesmo no futuro. Porque Jesus foi claro: não tem como colocar vinho novo em barris velhos. Não tem como colocar remendo novo em pano velho. Não tem como colocar energia pura em alguém que não se transforma. Há pessoas que recebem o passe, antes de sair lá no portão já não tem mais nada. Há pessoas só de entrar no campo vibracional da casa já está pacificada. Ouvindo as músicas, não precisaria mais a palestra se tivéssemos ouvido com os olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque o energismo colorindo toda a região. De modo que vamos começar um pequeno trajeto nesta. Questão 909. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim. E na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E Kardec quis sair pela tangente na questão 911. Mas sendo falhos, frágeis como somos, não teria alguma coisa mais potente que a nossa vontade? Não seria suficiente? Só se você se comprazer com a situação. Então, a vontade. Na obra, o Evangelho, ou melhor, no Livro dos Médiuns, ele narra que a vontade convenientemente dirigida, do item 126 ao 131, Laboratório do Mundo Invisível, nós podemos construir átomos, alimentos ou medicamentos, curar ou envenenar-se. Está aqui. E não apenas interferir na água que está fora, alterando a sua estrutura, transformando-a num potente medicamento ou num mais perfeito alimento. Porque medicamento e alimento ela já é. E mais ainda, ensina-nos a interferir na água do próprio corpo. Se eu estou recebendo uma porção que é diminuta, meu corpo é de 70% a 90% água. Eu aprendo a magnetizar a água do meu próprio corpo. E segue o seu pensamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem dizer: não apenas a vontade convenientemente dirigida, a vontade e o pensamento dirigidos para o bem. Por meio deles, eu interajo com o fluido universal.
e realizo com este substrato divino verdadeiros prodígios. E concluí: se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar o que até agora conhecemos como prodígios, e que não passam de um desenvolvimento das aptidões humanas. Na obra Céu e Inferno ele esclarece, porque o pensamento dele segue, como eu vou concluir com André Luiz, que eu comecei agora há pouco. A prece é uma magnetização, a prece, que a maioria de nós terceirizamos. É uma magnetização por meio da qual eu interajo com o universo perispiritual de alguém, porque lá ele estava falando dos desencarnados. Desagrego o energismo que a pessoa construiu e não está sabendo governar, ela alivia-se. E ele narra com essas palavras, com palavras bem conduzidas, amorosas: eu vou evocar o espírito do indivíduo. Mas o cara não está desencarnado, ele já não é o espírito. É apenas uma fração, a alma encarnada, ou desencarnada neste plano mais denso. Evoque o espírito do indivíduo, a sua totalidade, a sua consciência. Lembra lá dos vários médicos com o Dr. Calais? Esses que já foram, ou essas experiências de outras épocas, lembranças intuitivas. E leve-o ao arrependimento, para que haja uma mudança de direção. E conclui inicialmente na obra A Gênese. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que são as mãos para os homens. Com eles, ele interage com o fluido, aglutina uma porção, grava nessa porção as suas virtudes, condensa esse fluido no seu perispírito, constrói moléculas saudáveis e transfere para dentro do universo do outro, para estimular o patrimônio do outro, para erguer as células psicofísicas que estão, às vezes, desanimadas, desestruturadas, na maioria das vezes. Desestruturadas pelo modo de pensar, segundo ele. Falar, agir. Eu poderia viajar na obra de Kardec, que é um verdadeiro universo de informações. Mas vou concluir por agora com elas e lembrar de André Luiz. Ele vai desenvolvendo o seu raciocínio quando chega na obra Sexo e Destino, a de número 12. Ele narra uma situação onde um jovem tinha um barzinho em casa. Estava lá lendo um jornal. 2 espíritos que morreram, mas não desencarnaram. Porque tem muitas pessoas que têm medo de morrer. Muitos morrem e não desencarnam. Não é isso? Porque não desapega da matéria. E muitos desencarnam sem precisar morrer. Não é isso? Quantas vezes Chico Xavier desencarnou? Porque ele viveu mais de 100 vidas numa vida. Porque desencarnar é ir se desvencilhando da carne, desapegar, mesmo estando encarnado. E agora André Luiz narra que um deles chega próximo do moço que tinha o bar. E aí, camarada, vamos beber? Ele aceita a sugestão e André Luiz percebe algo, no mínimo, curioso. O espírito foi ligando o seu perispírito com o do encarnado, molécula a molécula, até que desaparece os dois, fica só um. E ele já não sabe mais quem deu a ordem para o corpo levantar e ir na direção do barcinho. Quando ele retorna, o jovem encarnado senta, aí desliga-se, o outro fala: agora é minha vez. E vocês sabem agora o porquê do alcoolismo. E ele não falou mais de obsessor, ele falou de parceiros. O encarnado gostava, os outros também fizeram uma parceria, tanto no álcool quanto no sexo, vocês podem ver lá na obra. Ele não fala mais de obsessão, fala de parcerias.
Evangelho e autocura. Auto dentro. Evangelho está dentro também, não é isto? As receitas eu vendo. Nós temos maquininha de cartão, podemos parcelar para a autocura. Porque eu descobri, após sofrer muito, após ser desenganado pela medicina, que Deus não cria doenças. Não cria sofrimento para quem quer que seja. Só que Ele também não cura nem Jesus, nem os seus emissários. Ou curam. Jesus, a sua fé te curou. Não foi isso? Ele nunca afirmou, eu curei você. Vocês preferem a cura terceirizada ou querem de fato permanecer com esse tema? A autocura. Porque ainda tem um tempinho, eu tenho mais ou menos 20 minutos. Quer que eu mude o tema? Então vamos lá. André Luiz. Entre a terra e o céu é a obra. Um dia o homem ensinará ao homem que a cura de todos os seus males reside nele próprio. Emmanuel. Fonte Viva a Obra, capítulo 82. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre, em todos os sentidos, e encontra em si mesma 1000 recursos para a solução de todos os problemas. E você já sabe o que está em si mesmo. O reino de Deus está dentro de vós. O Evangelho. E se o reino está, Deus e o Cristo também estão. Orar, Joana de Ângeles. Filho de Deus a obra. Quando eu falar de Joana, Divaldo. Quando eu falar de outras obras, Emmanuel e Chico, Emmanuel, André Luiz e outros, Chico. Quando não for Chico, eu falo o médium. Orar é iluminar-se de dentro para fora. De dentro para fora. Porque a oração é um projeto de vida. Está aqui, capítulo 27. Na oração, cada palavra deve revelar uma intenção. Segundo Kardec, não mais o pedi e obtereis. Não mais o batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Louvar, pedir e agradecer seria mais adequado. Mas ele fala uma coisa que é uma pegadinha para quem não estuda. Se você apresentar-se com humildade, com sinceridade, Deus lhe dará coragem, paciência e resignação. Só que no capítulo 5, no item 26, ele já afirmou: coragem, paciência e resignação são virtudes que se conquista pela vivência. Ele só quis saber se nós lemos direitinho. E alerta: o máximo que Deus permite que os seus emissários façam é nos instruir pela inspiração. E hoje sabemos com Kardec e outros luminares que louvar é reconhecer que a paternidade cósmica trabalha sempre, como disse-nos Jesus. Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Não por acaso, após o reconhecimento da paternidade cósmica e o seu dinamismo, no Livro dos Espíritos, as leis morais, que compõem a terceira parte do livro a partir da questão 614, a segunda lei, trabalho. Meu Pai trabalha até hoje. E louvar para Emmanuel só acontece na ação. Não tem como louvar a Deus se não for na ação. Glorificar a Deus é na ação, com as obras. Então agora só me resta pedir trabalho, que também tem um sinônimo de bênçãos, segundo Emmanuel, segundo Ramatiz, em suas obras. Bênçãos são oportunidades de trabalho no bem. Então agora eu já pedi bênçãos. Gratidão é quando eu coloco em prática o trabalho que pedi. Ser grato é colocar o seu conselho na prática.
Eu vou agradecer você pelo conselho, vivendo o que você me passou, principalmente à luz do seu exemplo. De modo que oração para nós é isto. Quando eu começo a orar, Joana de Ângeles, obra Plenitude, as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas, eu só estou idealizando alguma coisa, fazendo planos. Ideias são aglomerados de pensamentos, planos são aglomerados de ideias, pensamentos são expressões da consciência. Segundo Kardec, no Livro dos Médiuns, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Esta imagem que eu estou criando é fotografada pelo perispírito, segundo Kardec, telegrafada na direção do corpo físico, telegrafada na direção de minha consciência e telegrafada na direção do cosmos. Todos que pensam como pensamos, porque Kardec, tanto na Revista Espírita, em obras póstumas, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, estamos conectados a todas as nossas vivências. E como espírito, segundo Joana de Ângeles, temos quase a idade do universo, na obra Encontro com a Paz e a Saúde. Estamos conectados também com todos os seres dentro de um mundo, dos 26 planetas do nosso sistema solar. 26, não se assustem, um dia a ciência vai descobrir isto. Acharam vários já, não é isto? Outro dia acharam mais um. Tem planetas nascendo ainda em nosso sistema, e tem outros que estão tão evoluídos em relação a Júpiter, que não vemos mais com os olhos humanos, nem com equipamentos potentíssimos. O que eu estava dizendo mesmo? A todos os seres em todos os mundos. Tente calcular. A ciência aumentou a cifra agora. Eu vou falar uma cifra que era antiga e vocês multiplicam por 10, que é o que eles narram hoje. De 200 a 500 bilhões de sistemas solares só na nossa galáxia. 120 a 200 bilhões de galáxias só num universo. Infinitos universos só dentro de uma dimensão, segundo os cientistas. Estamos ligados a todos os seres em todos os mundos. E ele desafia-nos na obra que veio 21 anos após a sua morte, Obras Póstumas. Calcule a força de um pensamento bem arquitetado, se for capaz. Porque quando eu começo a pensar, todos que estão na mesma frequência se conectam. E eu começo a carrear de outras mentes as inspirações, da minha consciência as intuições, da fonte inesgotável do Evangelho em mim, o que eu já disponho. E a natureza se apresenta para que eu possa também assimilar. O meu irmão siamês, é assim que ele me chama, Adão Nonato, somos um, porque fomos pai e filho ali atrás, ainda nos achamos muito ligados. Coloque o Cristo que há em você a serviço do Cristo que há em tudo. Expire o Cristo. E ao mesmo tempo o Cristo vai fazer a mesma coisa em relação a você. Vai colocar tudo que está sob sua gerência à sua disposição. Inspire o Cristo. E nesses dois movimentos, onde pelo meu projeto, porque eu costumo dizer que a consciência é a minha fonte inesgotável. A vontade é a gerente do laboratório, que é a mente. O pensamento é o arquiteto. A oração é o meu projeto. E quando começo a orar, eu lembro de André Luiz em Sinal Verde na lição Desejos. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Porque o pensamento é uma potência, uma fração da consciência, gestada por essa consciência e repatriada na direção da vontade pela intuição.
A vontade assimila esse conteúdo da intuição e, como gerente da mente, ela transforma o conteúdo em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações. Quando falamos de evangelho, vamos ver se vocês não esqueceram. Estamos falando de força à lei, vitalidade, vida. Se eu não conseguir trazer a lei, as minhas virtudes e a vitalidade que existe em mim para a correção do que eu desorganizei no meu próprio universo, eu posso incorporar a vida, o rabanete, o pimentão, o abacate, o chuchu, seja lá o que for, de fora para dentro. Mas, no mínimo, alguém vai nos perguntar um dia: o que fizestes dos filhos que eu te confiei? Tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Somente numa gota d'água tem, em média, 9 trilhões de átomos. E para Joana de Ângeles, o universo é feito de átomos. E esses átomos, por sua vez, são universos em miniatura. A água é considerada para os cientistas da Alemanha, do Instituto Aeroespacial de Stuttgart, um ser vivo. E André Luiz já alertava em nosso lar: a água da nossa casa física, do nosso lar físico, transforma-se à semelhança do pensamento dos seus moradores. E o nosso corpo, basicamente, água. A água é um veículo que traz para dentro do nosso corpo informações. Em meio segundo eu posso magnetizar esta água, gravar nela as minhas virtudes. E esta harmonia do meu interior vai interagir com a consciência atômica. Emmanuel fala que um átomo, o seu centro, o seu núcleo, é um centro vital. O energismo da minha consciência que vai viajar para o núcleo atômico e alterar a estrutura da molécula, porque Masaru Emoto, cientista no Japão, provou o poder da oração, da gratidão, de uma declaração de amor, porque nem precisa eu fazer uma oração, basta colocar um nome, harmonia, o nome muda a estrutura da água, é uma ordem. Fez os experimentos. E criança de 6 a 8 anos, de mão dadas aos adultos, oravam e transformavam a estrutura de uma água poluída. Água. Agora, se eu pego a metade, trago para dentro e jogo a outra metade fora, o que fizeste dos filhos que eu te confiei? E o que eu fizer com a outra metade vai refletir na metade que está aqui dentro. Porque nada consegue desligar coisa alguma. Tudo é interligado. Se eu tocar num átomo, segundo André Luiz, eu altero a estrutura de uma estrela. Uma mesa farta, se eu tocar num dos alimentos e maldizê-lo, eu contamino o restante. Se eu for grato a um, eu ilumino os demais. Evangelho, a autocura. Se eu soubesse o valor da mastigação e soubesse o que acontece na mastigação, onde o que eu intencionei de saúde, de vitalidade, de vida, porque quantas vidas compõem a vida? Quantas vidas morrem para que sejamos como somos? E às vezes morrem para nada, porque pelo pensamento em desalinho, a emoção desgovernada, a palavra indisciplinada e a conduta indevida, expulsamos tudo. Leon Denis. A vibração de um pensamento, de uma palavra, pode expulsar tudo que for contrário e atrair tudo que for semelhante. Eu não gosto de Giló. Eu odeio. Quantas vezes falei isto? Só não percebi, conforme Joana de Ângeles na obra Dias Gloriosos, quando ela fala das enfermidades pelo pensamento. Eu desintegro
a partir de vírus psíquicos, vibriões psíquicos, eu desorganizo o cronograma organizacional de minhas células, o DNA, e começo a adoecer. E quando nós começamos a pensar, essa fonte de vitalidade vem para a mente. Eu interajo com os fluidos. E esses fluidos, segundo André Luiz, em Libertação, a mente estuda, ela arquiteta, ela determina, ela materializa os desejos que eles são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria é sempre composta de seres incontáveis em processos de evolução nos quadros do universo sem fim. Não por acaso Emmanuel fala que o pensamento, essa matéria mental é um fermento vivo. Eu vou gravar nesses elementos incontáveis que transformam-se em fluidos as minhas intenções. E de acordo com as minhas intenções, conforme a obra Roteiro de Emmanuel, Seara dos Médios, ainda ele com Chico, as duas, Chico, eu vou construir elementos subatômicos, átomos, moléculas, com o meu modo de pensar. E vou criar a bioenergia, e vou transportá-la para construir ou reconstruir as minhas células. Agora imagine eu fazendo isso e ao mesmo tempo mastigando uma cenoura. Quem me ouve falar de cenoura é porque eu nasci 10 quilômetros da capital da cenoura em Minas Gerais. Por isso que eu defendo a minha tese. E eu sei que cenoura, em se tratando de vitamina A, que ajudou na reconstrução dos meus olhos, mas sem antes eu ter feito a educação espiritual, porque não adianta comer cenoura se eu não educar a causa, para desaparecer o efeito. São elementos nobres que nos ajudam a correção do físico, mas a parte moral depende da nossa mudança. Então eu estou mastigando a cenoura com casca, que tem mais na casca de fibras e certos elementos, mais de 300% do que a própria polpa. Mas aproveitei a rama que tem mais de 500% em relação à casca. Não joguei a água fora, que tem mais de 70% em relação à polpa dos nutrientes. Aproveitamento total. Respeito profundo pela cenoura que está interrompendo a sua vida para gerar vida em minha vida. E aprendi isso com o Dr. Deepak Chopra na obra Conexão Saúde. Esse cientista, espiritualista e terapeuta que nos ensina a conversar com os alimentos antes de ingeri-los. Ele narra, quer que um grão de feijão se torne consciente, basta você ingeri-lo com essa consciência. E dizer a eles, os alimentos, o que eu gostaria que eles fizessem por mim. Mas o pensamento, essa intenção, esse diálogo amoroso, antes, durante e após, eu estou gravando neles, especializando, adequando-os, conforme Emmanuel narra na obra Vida, não, Caminho, Verdade e Vida. Tudo que trazemos de fora se transforma à semelhança do seu condutor. Então o processo de autocura é isto. Enxergar o Evangelho em todas as coisas, Deus e o Cristo em todas as coisas, como algo que gera, nutre, organiza e mantém a vida. Lembrar pelo menos de Jesus, eu sou o pão da vida. A matéria-prima. Eu sou o caminho da verdade e da vida, a lei. Eu tenho poder para dar e para retirar a vida. Quem comigo não se ajunta, espalha. Então, num gesto harmonioso de gratidão pela vida, de alegria de viver, de esperança de dias melhores, que segundo a ciência fortalece o sistema imunológico que começa no psíquico
Ele é psíquico, neuro, endócrino, imunológico. Fortalece o sistema imunológico em 300.000 vezes. E potencializa o que estamos trazendo para dentro de nós na mesma proporção. Uma criança de 4 anos de idade. Um jovem cientista resolve fotografar a batatinha que ele adorava comer antes da oração e após. Fotografa com a câmera Kirlian, mede o campo vibracional. E a criança, como um amigo meu que não consegue articular as palavras ainda: obrigado, papai do céu, pela batatinha que eu vou comer. Só saiu isto. Mas eu tenho um amiguinho que os irmãos estão fazendo a prece, ele fica com o garfo numa mão, a faca no outro. Quando eles terminam, ele não consegue, ele simplesmente fala, valeu comida, e já ataca, segundo ele. E o cientista tira outra foto antes dele comer. 92% do energismo da batatinha foi aumentado. Uma criança. Agora imagine um adulto. Por isso que Joana de Ângeles narra nas suas obras que a prece, e ainda André Luiz também, juntamente com os pensamentos e sentimentos elevados, torna-se um dos mais potentes mecanismos no processo da autocura. Porque a prece, a oração é o mecanismo por meio do qual eu mergulho na minha realidade íntima e trago o Evangelho para fora. Mergulho na realidade cósmica e trago o Evangelho que está lá para dentro. Não por acaso, Walter Franco compôs uma música. E ontem eu falei Walter Barcelos. Me desculpa aí, Walter Franco, e acolha aí o elogio Walter Barcelos. Viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Que Deus, o Cristo, o seu Evangelho, os seus emissários, a natureza, mediante a nossa sinceridade, a nossa humildade, o nosso esforço bem direcionado, multiplique conforme Joana de Ângeles nesta obra. Dar-se-á aquele que tenha a lição, assinada como Espírito Amigo, que segundo Divaldo é Joana de Ângeles. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes. Vendo em nós a fidelidade ao seu Evangelho, a sinceridade de propósito, a honestidade, a humildade, reconhecendo a nossa tamanha ignorância. Para mim, a maior de todas as travas para dificultar o autoconhecimento, o conhecimento cósmico, o orgulho. A humildade destrava todas essas barreiras. Eu, perante a Ti, Senhor, sei que sou menos do que um átomo. Reconheço que nem ouro nem prata tenho, mas o que tenho vos dou. Faça-me instrumento da sua vontade. Que a sua luz, a iluminar o meu pensamento, a fecundar a minha inteligência, a minha consciência, que eu possa frutecer após o florescimento da luz do seu Evangelho e levar, através do que penso, da verdade que já compreendo, através do que sinto a respeito desta verdade, através do que falo após ter compreendido pelo sentimento, por meio das minhas atitudes, referências, para que outros possam receber o consolo, o esclarecimento, o encorajamento após a compreensão e a aplicação do seu Evangelho, que será o motivo de sua libertação. Muita paz, muita luz, muito obrigado a todos.